Minha diretoria Fla-Flu, vitória do Flamengo. Assisti hoje de manhã, consegui ver o primeiro tempo que eu não tinha visto ontem, enfim, voos e etc, troca de aeroporto, me fudi todo ontem, era pra chegar em São Paulo 2 da tarde, cheguei às 6, vi o jogo pelo celular, o segundo tempo, primeiro tempo vi 10 minutos, depois, bom, enfim, consegui ver o jogo hoje, o primeiro tempo. E cara, é muito difícil ficar rodeando sobre o jogo, por quê? Porque o jogo em si, todo torcedor do Fluminense concorda que tá uma merda, o Fluminense mal chuta no gol, não tem volume de jogo mais nenhum, saída de jogo nenhuma, tá esquisito, né? Tem torcedor do Fluminense falando, os jogadores querem derrubar o Diniz. Não sei se querem derrubar o Diniz, mas que há ali uma clara insatisfação com alguma coisa, deve ter, né? Não sei se é dinheiro, se é o Diniz, se é salário, não faço a menor ideia. Mas tem alguma coisa bem errada ali. Jogou porra nenhuma, o Flamengo dono absoluto do jogo. Eu já vi o Fluminense, os times do Diniz errarem saída de bola uma vez no jogo, 2, 3, 4, eu nunca tinha visto. E o Flamengo perdeu ali algumas oportunidades de ter feito 3, 4-0 no Fluminense. Só o Flamengo jogou, o Fluminense não jogou nada, de modo que o resultado é absolutamente incontestável. Nesse sentido. No sentido de como é que saiu o gol, obviamente tem um puta de uma discussão em cima do lance do pênalti. Acho que a maior parte das pessoas hoje acha que não foi pênalti. Mas essa maior parte assim, é 60-40, tá? Não vou colocar também como se fosse um massacre, porque dá até uma aliviada pro árbitro de falar, olha, é interpretativo, o VAR viu o lance, falou, é interpretativo realmente, então não tem por que chamar o árbitro de ser interpretativo, a não ser que o VAR considerasse que o Bruno Henrique fez uma falta. E aí eu assisti o lance e falei o seguinte, eu acho que os dois jogadores estão com o braço um no outro. Né? O Calegari também está com o braço aqui no Bruno Henrique, só que o do Calegari não consegue fazer a alavanca para empurrar para trás do Bruno Henrique. O Bruno Henrique talvez por ser mais forte ou por estar na frente, sei lá, eu consegue fazer. E o Calegari cai no chão e a sequência do lance é naturalmente pênalti. E eu ouvi ótimos argumentos dos dois lados. Me deixa até em dúvida. Eu daria o pênalti? Eu mantenho a minha opinião até agora de que eu daria o pênalti. E eles vão falar, Rica, mas você não se convenceu com o lance da falta? Não, eu me convenci mais com o argumento de... Se o Calegari não tivesse sido empurrado, ele não cairia. Se ele não tivesse caído, ele não tinha derrubado o Bruno Henrique. Esse é o melhor argumento para mim que tem do outro lado. Que é do lado de quem acha que foi pênalti. Do lado de quem acha que não foi pênalti, que a maior parte das pessoas falando foi falta. E aí eu ouvi um argumento hoje de manhã do caralho. O cara falou pra mim, acho que foi a melhor resposta que eu tive do porquê que eu daria o pênalti. Eu falei assim, tá bom, então vamos fazer o seguinte, esquece o lance do pênalti, foca só nos dois dividindo a bola. Se essa disputa de bola tivesse sido fora da área, alguém daria falta? Não. Então realmente eu também não daria. Esse argumento é muito bom, né? Porque provavelmente ninguém daria falta num lance onde um bota o braço aqui, outro bota o braço ali, o que bota o braço aqui consegue, é um pouco mais forte, consegue derrubar o outro, mas os dois estão tentando, né? Se o Calegari pudesse puxar o Bruno Henrique, ele tinha puxado, que ele não conseguiu. Então, realmente fora da área não seria falta. Agora, esse lance ele se torna ainda mais vazio nessa discussão quando você vê o lance do Davi Luiz, né, cara? Que é pênalti claríssimo do Ganso no Davi Luiz, né? É mais pênalti do que esse até. Ele agarra duas vezes, né? Ele agarra na ida, que eu já nem sei se é tão pênalti, porque o Davi Luiz corre na direção dele, aí o Ganso pode falar, não, mas aí ele veio na minha direção e tal, mas ele segue agarrando todo o tempo na área, depois vai lá e depois tira ele de novo da jogada na hora de um cruzamento. Então assim, se você quiser brigar e falar assim, não, tudo bem, não foi pênalti, tudo bem, mas teve um outro pênalti também não foi marcado e tal, enfim. Né? A arbitragem no Brasil é absolutamente protagonista de todos os jogos, e todo jogo quando termina é a arbitragem que consegue ser a grande protagonista, em vez de falar do Pedro, do Davi Luiz, do Gabigol, né, do Cano, nós estamos sempre falando do juiz e todo jogo é assim e dificilmente vai mudar pelo jeito. Então, resumidamente, em cima dessa polêmica, né, pouquíssima coisa a acrescentar sobre o jogo, realmente é isso e tal. Agora, sobre essa polêmica, acho que eu marcaria o pênalti por eu considerar que os dois tentaram com o braço, um contra o outro, fazer. E se fosse fora da área, ninguém marcaria a falta. E também, não pela compensação ou não, mas não é isso que mudou necessariamente o resultado, porque se dá o pênalti no Davi Luiz, que foi antes desse lance, o Flamengo tinha ganhado até demais, né? Então, vamos lá, né? O Fluminense devia se preocupar com outras coisas, não com a arbitragem nesse momento, acho eu. Aliás, eu queria colocar aqui a impressionante sequência de um time que foi esfacelado nessa data FIFA. Porque perdeu Varela, Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, convocados para suas seleções. Fora as lesões que um time que joga quarta domingo ou quinto domingo toda semana tem nesse período. E aí o Flamengo, em 4 jogos, ele conseguiu somar 10 de 12 pontos, né, durante esse período de muitos desfalques. Derrotou o Grêmio 2-1, empatou fora de casa com o Atlético Paranaense 1-1, ganhou no finzinho do jogo contra o Bahia 2-1 e agora ganha o Clássico. 10 de 12 pontos.
é a sequência que o Flamengo arranca no momento em que os secadores, por exemplo, olharam para o Flamengo e falaram, pô, é agora que o Flamengo vai derrapar. Perderam muita gente, vai ter que fazer improvisação, o Léo Ortiz jogando no meio campo, agora o Flamengo derrapa. E agora que o Flamengo segurou a ponta, porque está muito organizado para isso. A gente sempre fala de um clube estruturado, que arrecada, e agora tem uma comissão técnica ali, pelo menos é a minha visão. Pode errar nesse tipo de concepção de saída de bola? Assim, é na quantidade de jogadores em torno da bola, na saída de jogo? Vamos concordar que todo mundo que está enfrentando o Fluminense... Aprendeu. Assim, tá marcando essa saída de bola, tá sufocando o Fluminense, tá levando muito problema para o time do Fluminense. Por mais que a ideia seja admirável, já tenha funcionado... Nesse momento, pelo menos na minha opinião, tem sido um problema. Bota a escalação do Flamengo. É claro que você olha e fala, pô, mas tá cheio de bom jogador, sim, mas não é o time titular, não é o time que treina, que joga, é um time com improvisações, é um time com o Léo Ortiz no meio campo. Poderia ter o Arrascaeta, ter o De La Cruz, né? O garoto Lohan tá fazendo às vezes do Arrascaeta. Você olha e, pô, mas tem bons jogadores, claro que tem. Só que não é o Flamengo força máxima. E mesmo assim, os caras estão dando o jeito deles de ganhar os jogos, cara. E muda a característica, porque Lohan não é uma característica parecida com o Arrascaeta. Arrascaeta é mais construtor, né? Mais cadenciado. Aquela pressão de ontem não rola com a Arrascaeta. Bom, mas eu acho assim, ontem, volto a repetir, vi melhor essa dupla do meio campo, vi melhor Ortiz. E eu vejo, e concordo contigo, essa outra cara do Flamengo, essa briga, essa imposição, os caras se matando, os caras sabendo que na dificuldade eles precisam correr, precisam marcar, mesmo não jogando bem, sim, porque o clássico ontem não foi tecnicamente mesmo. O Bruno Henrique, tecnicamente, ontem tropeçou na bola algumas vezes, mas ele não desistiu, cara, ele martelou até o fim. E isso é o que falou Lino, a fase dele, daqui a pouco, tecnicamente não é boa, mas ele correu até o último minuto, ele sofreu o pênalti que foi polêmico também, o Gabigol não entrou no jogo, eu achei que ia entrar, mas não tirou. Pedro acaba fazendo gol. Então tem a mão do treinador também, né? Tem a mão do Tite também. Mas eu vejo essa outra cara do Flamengo. Né? Dá a volta por cima, a gente não tem esses jogadores, mas nós estamos aqui, nós temos que brigar. E se a gente não consegue jogar como a gente quer, nós vamos mostrar outra cara que é correr, marcar, se doar. Eu vejo essa outra cara e é legal. É legal porque a gente, quando fala do Flamengo, fala de jogadores de bom pé, jogadores de qualidade. Mas o Flamengo está mostrando outra cara que nos números está... Passou a metade já, né? Desse período de muitos desfalques. É importante a gente falar também dos dois primeiros colocados do campeonato. Quem desafoga os dois times são a base. Nós vamos falar do Flamengo aqui, ó, os dois laterais, o meia e o extremo pela direita. Nós estamos falando de um time que tem 12 pontos, somou 10. Somam 10 de 12 pontos durante 10 de 12 pontos. essa data FIFA. Nós estamos falando aqui de 4 meninos da base, que são titulares, dando conta do recado, e o time é líder do campeonato. Às vezes a gente é muito exigente com o Flamengo, né? Quer que o Flamengo brilhe, dê show e tal. Mas... Até o Flamengo completo a gente espera um pouco mais, mas essa não é a hora para isso. Mas um baita time, né? Então você vê aqui, que você vê os moleques tudo... Os meninos que começaram a ter pouca oportunidade, agora com essas oportunidades, os moleques estão abraçando. Aí os caras, quando voltar, vai ter que ter resultado. Se não tiver, tem que mudar. Então isso se faz um time campeão. Né, Dali? Sim. Isso se faz um time campeão, porque independente de que o cara foi para a seleção, legal. Só que os moleques aqui estão pedindo passagem. Então, com isso, quem ganha é o treinador. E os caras experientes, né? Total. Os caras experientes dão suporte para eles, não terem a pressão. Sim. Assumir a pressão, como estão assumindo a responsabilidade, não só no Palmeiras, sino no Flamengo também. Os caras experientes, o vestiário que a gente já citou aqui, para poder dar no tranquilidade. No caso do Palmeiras é mais radical ainda. O Estevão está colocando o campeonato no bolso, né, cara? Olha só, então eu estava comentando que 4 de possíveis 9 jogos já passaram, né, desses desfalques de Copa América. Digo possível porque se as seleções quanto mais elas forem, por mais tempo, o Flamengo terá esses desfalques. E aí a agenda que o Flamengo tem até o fim da Copa América de jogos é a seguinte: já passaram os 4 jogos, tem agora a Juventude em Caxias na quarta-feira, o Cruzeiro em casa, o Galo fora, o Cuiabá em casa e o Fortaleza fora. São jogos durante a Copa América, nesse período em que o time está esfacelado. Então, Flamengo líder, Palmeiras em segundo, são os clubes que vêm dominando a cena.
E as notícias mostram que isso não vai cessar assim da noite para o dia, não. A notícia de hoje é que a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial a desapropriação do terreno em que o Flamengo promete fazer o seu estádio. Então, a tendência é que Flamengo e Palmeiras, por tudo aquilo que a gente vê no noticiário, continuem por um bom tempo no topo. Imagina o Flamengo... Está vendo imagens do terreno onde será o estádio para 80 mil pessoas. Você imagina o Flamengo, com tudo que ele já arrecada, com tudo que ele já domina, tendo o seu estádio próprio para fazer o que quiser desse estádio e seguindo a promessa do clube de erguer esse estádio sem se endividar por R$1, né? O plano do Flamengo é pagar esse terreno em leilão. O lance mínimo é de R$150 milhões e aí erguer, com a parceria de empresas, o estádio sem gastar um tostão. Você imagina onde o clube que já arrecada mais de R$1 bilhão por ano, que já está nesse patamar esportivo, onde esse clube ainda pode chegar com o seu estádio próprio. Eu acho que assim, o céu é o limite. As notícias de Palmeiras e Flamengo não apontam que esse domínio vai cessar tão cedo. Os outros que se organizem para chegar onde esses já estão e pretendem subir ainda de patamar com tudo aquilo que a gente vê noticiado por aí. Que bom que essa é a referência, né? Uhum. A qualidade, o trabalho bem feito, o investimento, o pensamento no futuro. Você compara o noticiário do Flamengo com o do Corinthians, por exemplo, com o do Vasco, você fala, as coisas não são por acaso, né? Não são por acaso. Mas depois que estiver pronto, tem que continuar mantendo. Claro. Por isso que a gente está falando entre eu. Eu, particularmente, fui rival do Corinthians a vida inteira, mas eu fico triste com as notícias. Porque a gente sabe que é uma puta potência do futebol. Né? A gente conhece gigantes atletas que fazem parte da história. E as notícias, cada notícia é um dia pior que a outra, né? O torcedor fica desanimado, vai para lá, tudo, mas realmente, assim, a gente também não sabe exatamente o que vai acontecer. E a gente vê esse tipo de projeto, né? A gente vê o Palmeiras, a gente vê o Atlético Paranaense, a gente vê aí o Atlético Mineiro, mas clubes, a gente pega o Palmeiras e Flamengo hoje, são clubes que saem na frente, não tem jeito. E tanto é que os dois aí tem o Bahia ali brigando, mas consequentemente, se os outros não se organizarem, eles vão abrir vantagem no Campeonato Brasileiro, porque tem elenco para isso. Né? E com toda essa potência financeira bem organizada, hoje eu tive a felicidade de retornar ao Flamengo, clube que eu tive uma alegria muito... Eu falo que eu tive uma alegria gigante, duas, né? Jogar com a seleção no Maracanã, com a seleção e com o Flamengo. E eu fui conhecer o centro de treinamento da base do Flamengo. O centro de treinamento da base do Flamengo é igual ao do profissional. Então você vê a estrutura montada, nós estamos vendo do estádio. Mas a gente olha isso para uma estrutura para baixo, a gente vê que não só pelo estádio, Rizek, mas pelo que vem construindo. A gente vê a base. O estádio é a última notícia que surge desse clube. Mas eles sabem que ali embaixo vai ser formada muita gente. E, consequentemente, é daí para cima mesmo. Porque esse poder financeiro, esse poder de torcida, esse poder de arrecadação, formando bastante, não tem como andar para trás. Dito isso, cara, eu não acredito nessa espanholização aí do futebol brasileiro. Se achar que Palmeiras e Flamengo vão despontar, isso vai durar, né? O Atlético está se estruturando, o Cruzeiro não vai parar de se estruturar, Grêmio e Internacional tem nível para disputar qualquer coisa, o Atlético Paranaense está aí. Bahia. Não, sem falar dos nordestinos, do Bahia, do Fortaleza. O futebol brasileiro é difícil de se definir grandeza só por isso. Eu não falei em espolialização, eu não acho que a gente vai chegar no nível que é da Espanha, com dois clubes muito descolados do resto. Isso não. Nós vamos ter que se organizar para não acontecer o que aconteceu com o Vasco. Mas assim... Esse cuidado precisa ter, porque todo mundo que está fora, consequentemente, crescendo esses valores, melhorando estruturalmente o futebol brasileiro, automaticamente, os olhos vêm para cá, né, Dali? E aí, precisa ter essas questões jurídicas e bem entendida para que o clube não seja oferecido de qualquer forma, porque aí querem medir força. E não é medir força de qualquer jeito, é medir força com uma boa gestão, organizado, para que você... Eu não tenho dúvida que esses clubes fazendo, você pega a Grêmio, o Inter, você pega os times do Nordeste, todo mundo vai vir atrás, porque o futebol brasileiro, ele é rico em todos os aspectos. Em termos de gestão e em termos de conquistas, de 19 para cá, eles já estão descolados. Você tem os outros que estão tentando ali se aproximar, o ano o Fluminense consegue combater, o Botafogo bateu na trave ano passado,
Atlético Mineiro em 21, mas eles, todo ano, você está vendo Palmeiras e Flamengo sempre candidatos aos títulos e chegando forte nas competições. Ano passado foi uma exceção. O Flamengo não levantou nenhuma taça. Porque eles podem trabalhar mal também. O Flamengo trabalhou mal no ano passado. Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui o ESPN FC, pessoal falando do Mengão. Líder do Brasileiro, ontem conquistou mais uma vitória, 3 pontos muito importantes contra o Fluminense. Vamos acompanhar aqui a mídia falando dessa partida, projetando já também a sequência dos próximos jogos. Créditos ESPN, link na descrição. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Fica mais próximo do De La Cruz. Acabou juntando os três, né? Sim. Fica um volante mais aqui, o Tite adora, né? O 4-1-4-1. E a coisa encaixou. E o elenco do Flamengo proporciona isso pro Tite. Então, pensando no Fla-Flu, olhando os dois times em campo, é claro que o Diniz tem a sua parcela por não mudar, ainda mais num clássico contra o Flamengo, que é superior. Eu acho também que ele podia, né, ou apertou, tá vendo que eles estão subindo a marcação, estica uma bola, sai o time de trás. Faltou isso pro Diniz? Sim. Mas os jogadores também em campo não estão vendo que está sendo sufocado. Esse lance que a gente mostra ali... Isso que eu não entendo, cara. Cara, os caras não estão vendo que tá sufoco, tenta ainda a jogada. E um cara que tá entrando no time, o Gabriel Pires, Sim. com o Martinelli ali, com o Renato Augusto ali, todo mundo vai lá para trás para construir, é normal você subir a pressão também e marcar ali. Sim. Então, acho que faltou isso pro Fluminense e a competência do time do Flamengo, do treinador do Flamengo, que vive uma atmosfera melhor, vive um clima melhor, uma confiança melhor. E assim, tava desfalcado o Flamengo ontem, mas assim, ele, mesmo com a volta de alguns jogadores, permanece... O Alan estava no banco. Poderia ser o primeiro volante. Depois, né? Ele entra Ele depois, mantém... mas ele mantém o Léo Ortiz. Jogou muito bem de novo. Ele opta por manter o Davi Luiz, realmente aí. Até Agora a tá... gente Não, não quer calma ligar pra aí. ninguém, Não quero ligar pra ninguém, não. Ô, Tite, não vou falar contigo agora. Eu tô falando de você, Tite. Tô falando de você, Tite. Então, assim, o Léo Pereira vai pro banco. Mantém o Davi Luiz com o Fabrício Bruno. Merecidamente, o Davi Luiz. Jogou ser o bem titular. os últimos jogos. O Léo chegou a jogar na lateral esquerda nesse período, né? Porque estava sem lateral nenhum, se sacrificou fisicamente. Mas assim, voltou o Ayrton Lucas, o Alan já estava no banco, né? Não tinha o Cebolinha. Sim. Mas aí tem o Bruno Henrique. Então, é um elenco muito melhor, gente, muito melhor. E é um elenco montado para que o treinador tenha mais de uma opção de montar esse sistema de jogo. Eu não sei se o Diniz tem isso. Você acha, pra mim, eu não sei se o Diniz... Foi ele, né? Mas eu acho que não só ele. Você tem que entender qual é o A tamanho condição, do budget. Isso aí. Ele Aqui, ó. pega o custo-benefício. Budget. Ele aceita o Douglas, aceita o Renato, porque financeiramente vai caber, não vai investir na compra. O Flamengo tem uma condição financeira de tirar o De La Cruz do River Plate por quanto? 80 milhões? 16 milhões de dólares. É. Foi lá e fez o Pix. Gente, então assim, o Tite fala, eu quero fulano ali, o Léo Ortiz está no Bragantino, pô, eu tenho condições de tirar ele de lá. Pra tirar o Léo Ortiz, né? Teve que pagar o que pediu o Bragantino. Pra ficar no banco. Pra dar opção pra ele. Como ele aproveitou e teve. Trouxe o Vinha pra brigar pela posição com o Ayrton Lucas. O Vinha jogou demais ontem. Gente, então Na é seleção do competente o Uruguai. Tite. Eu falei, ué. O Tite, parabéns, eu adoro o Tite, foi meu treinador, mas ele tem no elenco dele, ele pode fazer, no mínimo, 3 sistemas de jogo. Ele, se ele quiser jogar com o zagueiro, ele pode jogar ou não pode? Pode. Os zagueiros que ele tem não pode? Ponto, ele pode jogar, se ele quiser. Pode jogar no 4-4-2, 4-4-2, pode jogar no 4-1-4-1. Pode jogar no contra-ataque, pode jogar com posse de bola. Gente, Mas eu aí, olho pro elenco do Fluminense, não sei se o treinador tem essas Mas opções. essa é a diferença que eu falo pra vocês. O treinador do Flamengo Ah, tá lá aqui, vem né? ele. Tá aqui. Tá aqui. O Tite fica tenso, né? Tá aqui. Eu sou o treinador do Flamengo, eu só tô aqui, ó. Aí, pá, tá esquisito ali, precisa alguém pra resolver o jogo ali. Tá ali, Cebolinha. Tá. Qual conseguiu? Ele Gente, apontou pra trás, mudou o telão atrás Gente, dele. é tudo diferente. É tudo diferente no Flamengo. Não é à toa que o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Não é à toa. Não é de graça que o Flamengo está 9 partidas sem perder. São 8 vitórias e um empate, é isso?
São 8 vitórias e um empate. Eu tô errado na minha 9 jogos contabilidade. de São 9 jogos sem perder. É mole. Ah, mas não tem o a mais nisso aí. Mas são 9 jogos. O Zinho falou assim, de maneira muito própria outro dia. São 9 jogos até terminar a Copa América. Sim. Você sabe quem está apontando lá na frente do Campeonato Brasileiro? Flamengo. E Palmeiras. Palmeiras, um ponto só atrás. de diferença, né? Daqui a pouco a Palmeiras gente tem fala do Palmeiras. Quarta vitória consecutiva. Quarta vitória consecutiva do Palmeiras. Então te agradou ou não o jogo do Flamengo ontem, Pascoal? Não, o jogo em si... Foi taco a taco que ele falou. Eu não entendi até agora. Foi taco a taco. O jogo em si... O jogo... Eu acho assim, o futebol tem um critério de justiça. E tem nome o critério de justiça. É gol. Esse é o critério de justiça. Por isso que eu sou a favor que, quando um time é muito superior a outro, fazer um monte de gol. Você gosta de fazer vamos fazer um ali e segura aqui, vamos segurar, porque eles vêm para cima e depois não vão ver. Isso aí não me agrada. Eu gosto do time que tem ímpeto. Flamengo contra o Vasco. Resolveu o jogo. Mas o Vasco perdeu um jogador. Não é culpa do Flamengo.